O nosso trabalho é sobre a memória, esquecimento e narrativa sobre a ditadura militar. A relevância se dá pela memória pouco debatida e pouco estudada na nossa sociedade até hoje do período discricionário. E a importância disso é ressignificar o que foi esse passado violento para que isso não volte a se repetir na nossa sociedade, que tem esses resquícios de violência até hoje. Isso mostra o quanto a sociedade brasileira ainda não absorveu da forma que deveria o que foi realmente o período militar. A metodologia utilizada é a análise de narrativa. Isso é feito porque o nosso trabalho, a partir de livros e filmes, tenta estudar essa memória traumática. E a autora que a gente usa para entender a narrativa e poder analisar ela de forma mais estruturada e fundamentada é a Cândida Vilares Gancho. A gente usa o livro Como Analisar a Narrativa, a edição de 1995. E a partir de 5 elementos que ela elenca como importantes, que é o enredo, o personagem, o tempo, o ambiente e o espaço, a gente tenta analisar de forma mais profunda a narrativa, pensando nesses 5 elementos, para ver qual é a forma de composição deles e de que forma eles contribuem para o entendimento do leitor ou telespectador dessa narrativa, entender a história, que no nosso caso são sempre histórias envolvendo o período ditatorial brasileiro. Por embasamento teórico a respeito do trauma, luto e melancolia, nós estudamos autores como Paul Ruquier, Freud, Edson Telles e Márcio Celiman Silva. Os nossos objetos de estudo foram 2 livros e 2 filmes. Eu estudei o livro K, Relato de uma Busca, e o filme Hoje é de Tata Amaral. Eu estudei o livro Cova 312, da jornalista Daniela Arbex, e o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Karl Hamburger. Todos esses objetos de estudo contam histórias de personagens fictícios ou reais, mas histórias específicas. A ideia do nosso trabalho é pegar todos eles como uma analogia, como uma metáfora para a nossa vida em coletividade e trazer isso, esse estudo e a relevância dele para a memória coletiva nacional. O livro Cova 312, por exemplo, funciona como um trabalho de memória, pois ressignifica o final trágico do guerrilheiro Milton Soares. Isso possibilitou que a família e a sociedade pudessem entrar em trabalho de luto e abandonasse aquela melancolia referente à dúvida em relação ao paradeiro do guerrilheiro. Outra personagem, mas dessa vez fictícia, é a Vera, do filme Hoje. Ela nos ajuda a entender o que foi esse passado traumático e, junto com ela, nós como telespectadores e como estudiosos, entendemos de que forma é feito esse trabalho de luto, de que forma ela entra no trabalho de luto e abandona a melancolia, o que pode ser encarado, assim como no livro Cova 312, como no filme Hoje, como um trabalho já para a memória nacional, como um estudo para a memória coletiva. Só a partir desse tipo de objeto, de estudos culturais, de análise de filmes, de memoriais, de museus, que a gente vai conseguir trabalhar essa memória, entender essa memória, e mais do que isso, dar importância para ela, dar voz a quem sofreu nesse período, para a gente deixar para trás o que foi o período ditatorial, mas entender que ele foi um passado traumático e que ele deve ser abandonado para que não se perpetue esse tipo de trauma, não se perpetue esse tipo de violência que a gente ainda vê muito presente na nossa sociedade.